Você sofre um trauma na infância, uma violência sexual, um bullying estúpido na escola, alguma coisa. Você vai carregar isso para o resto da sua vida? Eu não sei. Então vou perguntar para quem sabe. Doutor Francisco Assunção. Traumas na infância são para sempre ou podem ser superados? Bom, Isabel, veja, acho que é uma questão interessante porque ela tem aspectos diferentes, né? Claro que tudo que eu vivo me marca, sem sombra de dúvida. Mas da mesma forma que eu não posso ver a minha vida como geneticamente moldada, embora a genética tenha peso, eu não posso ver a minha vida determinada por quaisquer questões ambientais. Até porque é uma conjunção de fatores que faz com que eu evolua. Acho que tem questões, tem aspectos pessoais meus, inteligência, como minha afetividade foi desenvolvida, características físicas, que podem ser fatores protetores ou não. E tem fatores ambientais que também podem ser fatores protetores ou não. Claro, se eu tenho uma família que é continente, que é afetiva, que é protetiva, não superprotetora, mas que é protetiva, esses também são fatores protetores. Aí você coloca um evento pesado. Claro que a intensidade do evento é fundamental. Não é a mesma coisa eu sofrer bullying e eu ser alvo de uma violência sexual. São coisas completamente diferentes em intensidade e em qualidade. Agora, essa conjunção vai me poder levar para duas direções diferentes. E acho que talvez seja isso que importa. Eu vou esquecer o fato? Não. É um fato importante, me marcou, eu vou relembrá-lo, e muitas vezes, ao relembrá-lo, eu não vou gostar. Óbvio. Né? Eu vou ter reações, às vezes até somáticas. Né? Puxa, eu lembrei disso, disparou o coração, fiquei mais tenso. Perfeito. É diferente disso ser algo incapacitante. Percebe? Porque aí nós estamos falando de um quadro de um transtorno mental. Então, acho que essa separação tem que ser muito bem feita. Porque quando eu falo de um transtorno mental, eu não estou falando só de um sintoma. Eu estou falando de prejuízo adaptativo. Isso faz com que eu não consiga viver de forma razoável. Porque se não fosse isso, veja bem, nós estaríamos dizendo assim, todos os sobreviventes de Auschwitz são desgraçados. Não, eles tiveram uma vivência muito ruim, mas alguns deles, tipo Viktor Frankl, virou um dos grandes psiquiatras suíços, um dos grandes filósofos. Aí, é outra coisa. Entra em jogo vários fatores. E acho que tem algo, porque hoje se fala muito isso, né? Tem algo que eu acho que as pessoas esquecem. Existe um termo que chama-se resiliência, que significa a tua capacidade de receber estímulos, vamos dizer assim, ruins, desagradáveis, resistir a isso e se reorganizar para poder continuar vivendo e resistindo a novos estímulos desse jeito. Quando se fala de resiliência, você fala de tudo isso que eu falei até agora. De famílias continentes, de afeto, de características pessoais, mas você fala de uma coisa que hoje nós estamos esquecendo, que é para você ser resiliente, você precisa ser exposto ao estímulo desagradável.
Ninguém criado numa bolha de cristal É é resiliente. resiliente. Sim. Porque E não hoje- teve a experiência. Claro. E hoje nós criamos as pessoas como se elas fossem um delfim francês. Então a resiliência. E menos resiliente, mais incapacitante pode se Claro. tornar qualquer trauma. Claro. Quanto menos resiliente você é, o peso do trauma é maior. Veja, eu sempre tenho medo de falar, porque as pessoas podem achar que eu estou divulgando que bullying não é nada. Não é isso. Mas eu tenho que saber o que eu estou chamando de bullying. Um apelido não é obrigatoriamente bullying. Algumas opiniões não são obrigatoriamente bullying, mas nós passamos a tentar fazer um esquema de proteção que é irreal. E aí qualquer coisa passa a ter uma intensidade muito maior. Ela afeta muito mais. Lógico que algumas coisas afetam muito. Uma agressão sexual é extremamente violenta. Fica discutir isso. Agora, isso é diferente do filosofia. São duas coisas diferentes. Ninguém pode ficar traumatizado que passou em frente à construção e o pedreiro falou um absurdo qualquer. Mas eu acho que nós estamos misturando coisas. Isso eu acho que nós estamos criando gerações sem resiliência. E nós estamos considerando que algumas coisas marcam de forma eterna a vida do indivíduo. E nenhuma das outras coisas. Não marcam de forma eterna. Em termos de inadaptação, não. Elas marcam em termos de lembrança, isso é a sua história. Claro, você não vai apagar. Claro, quem passou por Auschwitz não esqueceu. Claro. Mas isso não quer dizer que ficou inutilizado pro resto da vida. Eu acho que essa é a diferença. E a diferença aí está na capacidade de ser ou não ser resiliente. Claro. E veja, quando você fala de resiliência, você fala inclusive de uma coisa, pegando Auschwitz, né, que alguns dos sobreviventes de Auschwitz que fizeram coisas muito interessantes depois, eles diziam assim: eu sobrevivia porque eu ficava imaginando que eu tinha que contar isso para alguém. Eu tinha um projeto de vida, eu tinha que ficar vivo para cumprir o projeto. Então, são muitas coisas que entram no jogo. Se você voltar para os anos que nós vivemos juntos, década de 60 e 70, da ditadura no Brasil, dos movimentos estudantis fora do Brasil, o que mantinha, existia uma agressão, existia uma resiliência e existia um projeto. Tinha sentido o que você fazia. E você continuava pelo significado que tinha. E aí nós voltamos para a questão dos significados. Quando tudo perde o sentido e eu sou só o alecrim dourado, fica a vulnerabilidade muito aumentada. Eu não acredito, sabe, Isabel, que nada, eu não sou um determinista. Você nasceu desse jeito e teu destino está traçado. E não acredito que nada trace o teu destino. Agora, teu destino é você constrói, você decide. Então não é o fato em si, mas é como você lida com o fato. E aí tem características pessoais, elementares, no sentido. Quer dizer, tem saída, né? Não é nenhuma sentença. Claro, porque senão, veja,
Hoje ainda eu lia um texto bonitinho sobre o Nilo Peçanha, que foi presidente brasileiro negro. Uhum. Mãe negra, antepassados indígenas, foi presidente do Brasil muito antes do Obama, né? É. Ele teve todas as adversidades que podia. Ele fale para o Machado de Assis, para o Joaquim Nabuco, para quem quiser, né? Para o André Rebouças, né? Todas as adversidades que podiam ter. Mas eles conseguiram ultrapassar tudo isso. Não foi porque Deus quis, só. Tem a decisão deles, o significado deles, o caminho que eles escolheram, uma série de coisas. O pai da psiquiatria brasileira, né, que é o Juliano Moreira, ele era filho de escravo. De graça? Não. Fez um caminho todo especial. Não teve, nem sei se bullying é o termo que pode se usar, mas não teve problemas. Com certeza deve ter tido muitos. Muitos, claro. Imagina. Assim, nós estamos falando de fim do século XIX, começo do século XX. Ele só superou todos os problemas e virou quem virou. Todos eles, né? Então eu acho que você escreve a tua história. Legal, Francisco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriel. Sempre bom estar junto. Muito bom. Até a próxima. Every time we say goodbye, I die a little